Michele arregou, hein, pessoal? Depois de todos os escândalos que foram divulgados na semana passada, o senador Humberto Costa do PT falou que ia colocar o Ministério Público atrás da Michele, que começou a se tremer inteira. Não, oposição, eu não vou sair como candidata em 2026. Fiquem tranquilos, isso é medo, mas também um recuo estratégico, porque lá nos Estados Unidos o Bolsonaro tá com dor de chifrudo, porque ele foi o último a saber dessa história que Michele iria sair como candidata à presidência e teve crise de ciúme, pessoal. Olha só, na sua opinião, Michele está com medo da justiça, por isso recuou estrategicamente? E você acha que o Bolsonaro, ele está mesmo com dor de chifre por ser o último a saber? Deixa o seu like se você gostou dessa regada de Michele e claro, se inscreva no canal. Esses escândalos da Michele, pessoal, foram pesadíssimos. Foi uma reportagem do site Metrópolis divulgada na semana passada. Eu fiz vídeo trazendo todos os detalhes para vocês, já tem link aqui no card. Mas se você não está sabendo o que aconteceu, basicamente o site Metrópolis fez uma reportagem com vários escândalos da Michele, como abuso de funcionários, também matou as carpinhas que ficam ali no lago do Palácio do Alvorada para pegar as moedas e dar para um pastor que não sabemos se doou ou não esse dinheiro, fora as denúncias de rachadinha, Caixa 2 e escândalos pesadíssimos que fizeram o senador Humberto Costa do PT dizer que vai colocar o Ministério Público Federal para investigar Michele. E precisa ser investigada mesmo, pessoal. E depois de todas essas informações, desses escândalos que Michele falou que ela não tem absolutamente nada a ver com essa história, que ela é honesta, coisa do tipo, mas nunca respondeu o motivo do Queiroz ter depositado 89 mil reais na poupança dela e não na poupança do Bolsonaro. Mas beleza, né? Aí o que aconteceu? O senador Humberto Costa falou que o Ministério Público ia atrás da Michele. E depois disso ela simplesmente desistiu da candidatura de 2026 que estava sendo ventilada pelo Valdemar Costa Neto. Como você bem sabe, também já tem vídeo, link aqui no card. Ela veio numa rede social com ironias, cheia de cinismo, falou o seguinte: oposição, fique tranquila que eu não vou disputar a presidência em 2026. Só que ela só falou isso porque Humberto Costa foi atrás dela com o Ministério Público. Então basicamente Michele falou o seguinte: olha, não precisa me investigar porque eu sou culpada, mas eu não vou disputar 2026. Ela está com medo, porque Michele, ela deve ter a ficha mais suja do que pau de galinheiro. Pelo menos essa é a minha opinião. E é claro que isso é um recuo estratégico de Michele para esperar essa história toda dar uma baixada e uma abafada para depois, mais pra frente, ela sair como candidata a alguma coisa. Pode ser ao Senado ou à presidência da República em 2026. Até mesmo porque 26 está muito longe, né, pessoal? E lá nos Estados Unidos, além desse motivo, tem uma crise de ciúmes do Bolsonaro. Porque quando ele ficou sabendo que o Valdemar Costa Neto estava lançando a esposa dele, que segundo a ex-esposa do Valdemar Costa Neto foi namorada do próprio Costa Neto, né? Porque a Michele foi namorada do Costa Neto. Teve um lance, um tchutchu com o boy. O Bolsonaro espumou em crise de ciúmes. Sim, segundo a Bela Megali do O Globo, o Bolsonaro fez chegar até o Valdemar Costa Neto a insatisfação dele, Bolsonaro, com essa história da Michele ser candidata à presidência da República. Porque todos os convites políticos que chegavam até Michele passavam por Bolsonaro em primeiro lugar. E aí essa história da Michele com o Costa Neto não passou pelo Bolsonaro. O chifrudo, né? Falar o corno é sempre o último a saber. Deve ter dado a dor de corno no Bolsonaro, pessoal, com toda a certeza. E o Bolsonaro começou a se sentir preterido. Não, mas já estão me colocando fora da disputa? Eu não estou mais apto para disputar a presidência? Que história é essa? A história, Bolsonaro, é que a Michele, ela é de fato a bolsonarista mor. Não existe uma liderança mais bolsonarista do que a própria Michele, porque Michele é a única pessoa que consegue mesclar o discurso político e religioso que é apto ou do bolsonarismo, que como posso dizer, característico do bolsonarismo. Você também sabe dessa história, já expliquei em vários vídeos. Se você quiser entender melhor esse movimento político-religioso do bolsonarismo, link aqui no card. Só que Michele é a líder natural do bolsonarismo e não Bolsonaro. E cada vez mais, nos próximos 4 anos, esse movimento vai se desenvolver religiosamente e vai escantear Bolsonaro abraçando Michele, o que é um problema para o Bolsonaro. E por quê?
Por quê, pessoal? Você sabe que o Bolsonaro, para ter alguma chance de fugir da prisão, ele precisa falar que ele é um perseguido político. E para fazer isso ele precisa ter o domínio do bolsonarismo nas mãos. Só que quanto mais o bolsonarismo estiver dividido, menos força o Bolsonaro tem. Essa é a grande questão do Bolsonaro. Ele vai perder relevância dentro do bolsonarismo. E aí, quando ele chamar os bolsonaristas para gritarem em favor dele, eles não virão. E isso aumenta, claro, as chances dele, Bolsonaro, de serem presos. E vendo esse movimento e o perigo que o pai corre, os filhos do Bolsonaro, claro, vão atacar Michelle para tentar reduzir assim o protagonismo dela. Não nesse momento, mas futuramente. Porque o grande desafio do Bolsonaro hoje é justamente manter a relevância dele. Se o Bolsonaro voltar para o Brasil, ele vai ser preso. Então o que ele está tentando fazer? Se refugiar lá nos Estados Unidos ou em um outro país para tentar continuar relevante, ou pelo menos solto. Só que no exterior ele não consegue fazer o corpo a corpo que ele tem que fazer aqui com seus correligionários, com seus apoiadores, aparecendo na mídia. Ele não tem essa possibilidade. Então ele vai ver a relevância dele minguar cada vez mais. Tanto é que os apoiadores dele, ou os aliados dele nos Estados Unidos, falaram assim pra ele: não dê palestras cobrando, dê palestras gratuitas. Primeiro porque se o Bolsonaro estiver recebendo dinheiro para dar palestra, ele não vai conseguir o visto dele de turista. E segundo, se ele estiver cobrando pelas palestras com visto de turista, ele não vai conseguir fazer essas palestras. Então a relevância dele vai cair cada vez mais. Bolsonaro já era, pessoal. Pelo menos essa é a minha opinião. E ele vai ser destruído por Michelle, como ele também vai destruir a ex-primeira-dama. Na sua opinião, esse tudo é justificável para Michelle desistir da sua candidatura? Pelo menos por enquanto, ou ela está enganando todo mundo? Bolsonaro é o último a saber, como um tradicional corno? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E depois de analisar tudo isso, pessoal, a nossa tese da espiral de destruição bolsonarista começa a ganhar cada vez mais força. Como você pode ver nesse esquema aí na sua tela, o bolsonarismo ele tem uma espiral que foi destruindo da periferia do bolsonarismo todos aqueles que eram considerados traidores do movimento bolsonarista. E ela vai chegar até o núcleo duro do bolsonarismo, que contém tanto Michelle quanto Bolsonaro. Essa nossa tese tem ficado cada vez mais forte com o passar dos tempos e com as crises de ciúmes de Bolsonaro e Michelle. Michelle é esperta, ela recua, amansa a oposição, amansa Bolsonaro para apunhalá-lo pelas costas. E isso vai acontecer, porque Valdemar Costa Neto já colocou o Bolsonaro como carta fora do baralho para 26. E não é por conta da cassação dos direitos políticos de Bolsonaro, mas sim pela elevada rejeição que ele, Bolsonaro, possui. Bolsonaro é muito rejeitado, não somente da população em geral, mas especificamente pelo público feminino. Foi o público feminino que fez com que Bolsonaro fosse derrotado pelo Lula em 2022. E aí que está a chance com a Michelle. Michelle poderia trazer votos do Bolsonaro, sendo a herdeira do bolsonarismo, sem ter a necessidade de herdar a rejeição que o Bolsonaro possui. Assim como todos os outros filhos do Bolsonaro, como Flávio, Bananinha e também o Carlúcio. E ela pode simplesmente, pessoal, atenuar essa rejeição do Bolsonaro com o público feminino. Isso seria o casamento perfeito para que o Valdemar Costa Neto possa ter uma candidata competitiva lá na frente para 2026. Eu vejo que o fim do Bolsonaro já chegou. Porque ele não tem mais força política, ele não vai ter mais espaço. Mesmo que o Lula faça um governo que seja muito criticado, o que eu acho que não vai acontecer. O governo Lula vai ser um governo que ele está tentando fazer as reformas, não vai ter espaço para o Bolsonaro. E Michelle já começou a trajetória política dela, porque na campanha para o Rogério Marinho no Senado, Michelle participou ativamente, como você bem sabe, também já comentei tudo isso, tem link aqui no card. A Michelle, depois do Rodrigo Pacheco, ela foi vitoriosa, porque ela apareceu, conversou com parlamentares, conversou com deputados, conversou com senadores, distribuiu santinhos e falou que ela vai trabalhar politicamente no PL Mulher. Justamente o segmento que mais precisa de atenção, porque as mulheres rejeitam Bolsonaro e também o bolsonarismo. Bolsonaro está destruído, pessoal. Esse movimento de Michelle fez com que o start da destruição de Bolsonaro começasse, e isso provocou os ciúmes dele lá nos Estados Unidos. Eu não sei se Michelle chegará apta para disputar 2026. Eu acredito que não, devido a todos esses problemas de corrupção. Mas vai ser bem interessante observar tudo isso.